Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à entrevista do atacante Pablo, na antevéspera do clássico contra o Corinthians, no próximo domingo às 11 horas no Morumbi. A primeira pergunta será feita pela Yara Fantoni, TV Bandeirantes. Olá, Pablo, boa tarde. Juca, obrigada aí pela vez. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a expectativa desse jogo contra o Corinthians, um clássico no Morumbi, pensando que vai ter a ausência do Daniel Alves. Como pensar num time jogando sem esse capitão, logo num clássico tão importante? Olá, tudo bem, Yara? Primeiro, um clássico importantíssimo. A gente sabe da rivalidade, a gente sabe da história que é o clássico contra o Corinthians. A gente precisa vencer, esse é o objetivo. Óbvio que o Dani faz muita falta pra gente, vai fazer muita falta pra gente, mas como ele mesmo diz, a gente não pode dar desculpa e sim dar resultado. Então isso é algo que a gente tem que ter muito consciente, a gente tem que saber que ele estará conosco, nos nossos corações. A gente torce pela recuperação dele o quanto antes, mas a gente sabe que tem um jogo importantíssimo e temos que ir lá e vencer a partida, ainda mais jogando em casa e sabendo da importância do jogo. Rafael Bellatini, Rádio Bandeirantes. Olá, Pablo, boa tarde para você. Semana passada, na quinta-feira, o São Paulo empatou com o Bahia e a situação ficou ruim, o pessoal falando em queda de treinador, a torcida fazendo um protesto. Depois vieram 2 vitórias, o clima deu uma amenizada, mas tem um clássico pela frente, né? Como é que vocês estão lidando com essa montanha-russa de emoções, de pressão, de torcida, e pensando nesse clássico, que é um clássico que já derrubou muitos treinadores? A gente não pensa na saída do Diniz, acho que de forma alguma. É um cara que se doa o máximo pelo clube, por nós jogadores, por toda a instituição. A gente sabe da cobrança que nós temos, desde daquela derrota para o Mirassol, que a gente vem sofrendo muita pressão, a gente tem essa consciência, então a gente tem que vencer as partidas. A gente venceu 2 jogos, agora passou 2 vitórias importantíssimas para a gente, que a gente até abriu mão um pouco de fazer as coisas que normalmente a gente tem que fazer, mas a gente sabe da importância que é o jogo, que é o clássico, e a gente não está preocupado se o Fernando vai sair ou não vai sair, porque a gente sabe que ele é o nosso treinador, ele é o nosso comandante, a gente tem que cumprir o que ele pede, e o que ele nos pede hoje é para vencer o jogo, e a gente sabe que clássico você tem que vencer. Clássico tem que ser joga para vencer, você tem que vencer o jogo, e a gente só pensa em vencer a partida contra o Corinthians. Giovanni Chacon, Rádio Jovem. Pablo, boa tarde. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou sobre a derrota para o Mirassol, né? Fez essa retrospectiva. Naquele momento você disse que não estava contente mesmo voltando em alto nível, né? Como você voltou, naquele momento era o melhor dos jogadores que voltou por conta da pausa da pandemia. Se agora você está satisfeito, porque você disse que estava insatisfeito com as derrotas, mesmo marcando gols, se agora você está satisfeito, e queria que você comentasse um pouquinho sobre o Luciano, como está sendo bom, se ele está sendo bom aí para melhorar o ataque do São Paulo depois da chegada dele. Satisfeito eu só vou estar quando o São Paulo voltar a ser campeão. Esse é um objetivo que nós temos, que eu tenho, que meus companheiros têm, enfim. Isso é quando eu vou estar realmente satisfeito. As vitórias são importantíssimas, a gente sabe que a gente precisa vencer, a gente tem isso muito claro, mas satisfação a gente só pode ter quando você é campeão e quando você levanta um troféu e quando você conquista títulos. Só isso você pode estar satisfeito. Quando você chega numa final, por exemplo, e perde a final, você não pode estar satisfeito que você chegou no final. Na verdade, você tem que estar inconformado com isso. E nesse momento, satisfeito a gente não está. A gente só vai estar satisfeito quando for campeão. Naquele momento eu falei mesmo que não adiantava eu estar bem se a gente perdesse os jogos, né? E, enfim, agora a gente começou a vencer, estamos muito felizes com o nosso momento, chegamos muito bem para o jogo contra o Corinthians, com 2 vitórias, enfim, então estamos muito felizes.
E o Luciano está sendo importantíssimo, já fez 2 gols, já deu uma assistência, é um menino, um garoto muito bom de coração, um cara que é de grupo, um cara que vai nos ajudar muito, que se dedica muito para a equipe. Enfim, estou muito feliz com ele, estou muito feliz por ele na equipe também, por jogar junto. Enfim, ele desde do Fluminense, ele fez aquela época no Fluminense, fez um grande começo de ano, enfim. É um menino que tem tudo para ter sucesso com a camisa do São Paulo. Leonardo Lourenço, GE. Globo. Boa tarde, Pablo. Queria primeiro te perguntar sobre essas mudanças que o Diniz fez no time nas últimas 2 rodadas, de que forma que elas impactaram nessa melhora da equipe, nessas 2 vitórias, e também aproveitar, porque já faz pouco mais de um mês que os jogos voltaram a acontecer. Vocês tiveram um problema considerável na estreia do Brasileiro ali, quando o Goiás não pôde jogar. Você, particularmente, já se sente seguro com os protocolos que têm sido adotados? Você já se sente seguro em jogar no meio dessa pandemia? Obrigado. Respondendo a primeira pergunta que você fez, as mudanças fazem parte do futebol. Quem vai decidir isso é o Fernando, com a sua comissão técnica, não sou eu que devo falar de mudanças, mas a gente sabe que a gente tem um elenco que todos têm condições de jogar. Quem jogar tem que corresponder da melhor maneira possível para a instituição, enfim, para o clube, para o time, para o grupo, enfim. Então a gente sabe que a gente tem um grupo muito forte, de jogadores de muita qualidade, então as decisões são do Fernando, ele toma as decisões junto com a sua comissão técnica, ele tem o apoio dos jogadores, nós jogadores aceitamos isso, enfim. Então a decisão é dele e a gente sabe que todos têm condições de jogar. Em relação à segurança, os protocolos, a gente está tentando cumprir todos. Seguro, você nunca está, você sempre estará exposto, porque é algo invisível, é algo que você não sabe onde está, quem está, enfim. A gente está cumprindo todos os protocolos. Agora, essa questão de segurança já é uma questão difícil de falar. Você tem que acreditar que você está seguro, mas 100% seguro não tem como você saber se está ou não, porque, como eu disse, é algo invisível, mas a gente está acreditando muito e fazendo as coisas certas para não pegar o vírus, porque a gente sabe, quando você testa positivo, na conta prova dá positivo, você vai ficar um tempo determinado, se eu não me engano, 15 dias, sem poder treinar, sem poder estar junto com um grupo. E é muito ruim para o jogador. Então a gente tem que tomar todos os cuidados que pedem para a gente fazer, a gente tem que fazer, mas seguro. Particularmente, acredito muito que ninguém está, e não só no futebol, em qualquer lugar, ninguém vai estar seguro enquanto não houver uma vacina e algo para amenizar todo esse drama que a gente já vem passando há algum tempo. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Pablo? Boa tarde. Eu queria perguntar sobre o Daniel Alves. A gente viu que teve uma certa comoção quando se soube que ele precisaria passar por cirurgia, que vai desfalcar a equipe por um período. E eu quero saber que tipo de diferença dentro de campo e fora o Daniel Alves faz para vocês. O que no jogo dele facilita na vida dos atacantes, dos meias. E aí, dentro disso, o provável substituto do Daniel Alves, querendo ou não, vai sofrer um pouco de pressão para que ele faça algo, no mínimo, parecido dentro de campo, né? Tentar facilitar a vida de vocês. Como evitar uma pressão desnecessária em cima do substituto do Daniel Alves, que vai ficar um tempinho fora? O Dani é a nossa maior referência, eu acho que junto com o Hernanes, de história, de exemplo, junto com o Juanfran também, enfim, com o Volpi. São jogadores exemplos, que ele é um cara que treina muito, que trabalha muito, se dedica muito, tá sempre que ele faz as coisas, ele está de corpo e alma, 100% sempre. Então ele é uma grande referência para mim e para todos os jogadores. É o cara que mais foi campeão na história do futebol, e você, para ser campeão, você tem que trabalhar muito. Então é um cara que é referência nossa e óbvio que fará muita falta. Ele
é o cara que, se eu não me engano, deu mais assistências na carreira do Messi, para o Messi. Então, é um cara que você tira todo o chapéu por tanto que joga, por tanto que ele produz para a equipe, pelos gols que faz, pelas assistências, enfim, não só isso, como liderança, como um jogador competitivo, aguerrido, que corre mais que todo mundo, enfim. Então, ele é um grande exemplo. Fará muita falta, com certeza, mas a gente tem que saber que o jogador que entrar no lugar do Dani, for substituí-lo, não é para fazer o que o Dani faz. Não tem como copiar, colocar um cara para fazer a mesma coisa que o Daniel faz. O cara vai jogar o seu estilo, o cara tem suas características, então quem entrar tem que fazer o seu jogo para ajudar a equipe, da melhor maneira possível. Então o cara não tem que ter pressão, o cara não tem que ter ansiedade, enfim, tem que jogar muito calmo, muito tranquilo, porque ele vai estar entrando na equipe e vai ter que corresponder, sabendo que é um jogo importantíssimo, que é um clássico. Então, um cara não precisa ter quem entrar, quem o Fernando decidir que vai entrar, não só no lugar do Dani, mas o Reinaldo também não joga, enfim, que também fará muita falta para a equipe. Mas quem entrar tem condições totais de corresponder às expectativas e não precisa ter pressão nenhuma, é só jogar, fazer o que faz nos treinos e usar as suas características da melhor maneira possível para a equipe. Eduardo Afonso, ESPN. Pablo, tudo bem? Boa tarde. Você falou na segunda resposta sobre nós estamos pressionados, estamos sendo cobrados desde aquela eliminação para o Mirassol no Campeonato Paulista. E eu queria te perguntar o seguinte, cara, você acha que essa cobrança ela vai ser eterna nessa temporada? Digo isso porque vocês ganharam 2 partidas seguidas, vocês são o 3º colocado no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim a torcida se manifesta do lado externo do Morumbi, se manifesta em redes sociais, principalmente contra o Diniz, contra a diretoria de futebol, mas acaba respingando em vocês. A cada rodada vocês vão ter que provar que aquela eliminação ficou no passado, vai ser uma linha tênue durante todo o campeonato, ter que provar para a torcida, tirar a desconfiança da torcida daquela derrota, daquela desclassificação? Eduardo, quem tem a maior, como eu vou te dizer isso, mas a maior razão nesse todo, nessa pressão toda é a torcida, eles estão certos. Você não vence, você é cobrado, então eles estão com razão, vão cobrar. O São Paulo já vem de um longo período de tempo sem vencer um campeonato, e óbvio que cada ano que passa essa pressão aumenta, e a forma que nós, o ano passado, fomos eliminados da Libertadores, da pré-Libertadores. Esse ano, da forma que nós fomos eliminados do Campeonato Paulista, óbvio que marca o torcedor fica insatisfeito, e eles têm razão. Eles têm esse direito como torcedor, porque eles que vão nos apoiar e vão nos ajudar. E a gente precisa desse apoio. A gente sabe que agora, jogando sem torcida, é muito, muito difícil para nós, porque eles não estão nos apoiando, não estão nos incentivando, como foi aquele jogo contra a LDU. E óbvio que o torcedor faz falta, mas com certeza eles estão na razão deles. Eu acredito que o São Paulo, quanto não for campeão, for conquistar troféus, conquistar um título, a torcida não vai estar satisfeita. Então, não sei se vai durar até o fim do campeonato. Enfim, o campeonato está começando agora, tem poucas rodadas. Eu sei que nós somos terceiros, que queremos ficar no topo, mas o campeonato está começando agora. E o nosso objetivo, óbvio, que é ser campeão. O São Paulo, com o tamanho que tem, que já acostumou o seu torcedor a gritar campeão, tem que voltar a vencer, tem que voltar a levantar troféus. Esse é o maior objetivo, não só meu, mas da equipe inteira. Então a gente sabe e tem consciência do que a torcida pede, do que eles cobram a gente. Marcelo Capretes, Fox Sports. Tudo bem, Pablo? Boa tarde, grande abraço a todos. Ô, Pablo, sobre a questão tática das mudanças ainda, eu quero sentir o seu feeling dentro de campo com a presença do Luciano, agora ao invés do Alexandre Pato, que era o seu parceiro antes da paralisação. O que muda para você ali? A gente teve, por exemplo, contra o Sport, um gol seu e uma assistência do Luciano. E até em cima também agora dessa volta do futebol. Faz mais de um mês que o futebol voltou. Depois desses 4 meses de paralisação, para você em campo ali, o ritmo já está normal novamente? Ou como parou por 4 meses, você ainda acha que vai demorar um pouco mais para voltar à intensidade de jogo que era antes da pausa? Pablo, grande abraço mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Cara, o Pato é um craque, eu nunca deixei de falar isso.
as coisas aconteceram da forma que aconteceram, isso é assunto dele com o clube, enfim, óbvio que fará também muita falta para a equipe, mas são coisas que se passam no futebol, o clube sempre vai ficar e os jogadores sempre vão passar. É um cara que eu tenho a minha admiração, tenho meu respeito, tenho meu carinho, enfim, desejo todo o sucesso do mundo. Chegou o Luciano, ele vinha de um momento difícil no Grêmio e, óbvio, o cara quer mostrar, quer se dedicar, quer lutar pelo clube e estamos muito felizes com ele. São jogadores de características diferentes. Luciano, você já repara que ele é um jogador diferente do Pato, enfim, cada um tem suas características. Eu não gosto de comparar um jogador e outro, mas cada um tem a sua forma de jogar. Só para começar, um é destro, o outro é canhoto, enfim. Então já muda muito as características de um e do outro. Desejo todo o sucesso do mundo, que Deus abençoe sempre o Pato, que está no meu coração, um grande amigo. E muito sucesso para o Luciano aqui conosco, que possa fazer muitos gols e nos ajudar. Em relação a essa parada, eu acredito que agora sim as coisas estão voltando mais ao normal. A gente teve um período de treinamento, soube que aquele período foi muito positivo, mas óbvio que precisava de mais tempo. Nós ficamos muito tempo sem treinar, acredito que sem treinar foram um pouco mais de 100 dias, se eu não me engano. Então, isso óbvio que você precisa de um tempo para todos os jogadores se adaptar, não só no São Paulo, mas em todas as instituições, todos os clubes, que precisa de um tempo, precisa de jogo, de treino, enfim. Então, as coisas agora sim estão começando, acredito, no cenário do futebol nacional, as coisas estão voltando ao normal para todas as equipes. Acho que está se igualando, enfim, ao que era antes dessa parada por causa da pandemia. E espero que o futebol melhore cada dia, cada treino, a cada jogo, que possamos melhorar fisicamente, melhorar taticamente, tecnicamente e principalmente mentalmente. Torvano, 105 FM. Ô Pablo, você disse em uma resposta que em algum certo momento dessas últimas partidas a equipe abriu mão do estilo para vencer. Gostaria de saber se vale a pena abrir mão do estilo para vencer um clássico. E para o torcedor que ainda reclama do Diniz, você poderia falar algo de um Diniz que o torcedor não conhece ainda? Olha, em relação a vencer os jogos, é óbvio que aqui no Brasil se cobra muito resultado e isso é em qualquer parte do mundo. A gente tem que vencer as partidas e esse é o nosso maior objetivo. Se a gente tiver que abrir mão do nosso estilo de jogo para vencer, óbvio que a gente vai fazer isso. Acredito que em alguns jogos a gente não é que não abriu mão, a gente estava jogando melhor, finalizamos muito mais vezes que o adversário e infelizmente não vencemos. E teve jogos que a gente não jogou da nossa forma, a forma que a gente gosta de jogar, de ter a bola o tempo inteiro, propor o jogo, enfim, que foi, no caso, se eu não me engano, o jogo contra o Fortaleza, que a gente se propôs também a defender mais, enfim. Óbvio que vencer é o mais importante, a gente sabe disso. Se der para vencer e jogar da forma que a gente gosta e que a gente quer e que a gente treina, muito melhor. Mas se tiver que abrir mão para vencer, a gente vai fazer isso sim. A gente quer jogar o clássico da forma que a gente gosta de jogar e a forma que a gente vai vencer vai ser a melhor forma durante o jogo e isso a gente vai ter que identificar durante o jogo. Em relação ao Diniz, é um cara que se você falar alguma coisa pro torcedor, é que é um cara trabalhador demais, é um cara que se dedica de corpo e alma, trabalha muito, fica horas e horas no clube vendo vídeo, tentando melhorar a equipe, enfim. É um cara que se dedica e se doa muito pela instituição, pela camisa, e tem nosso apoio porque a gente vê isso no dia a dia. É um cara que merece todo o respeito. Óbvio que as críticas por você não vencer alguns jogos, para você ter uma não classificação para uma equipe teoricamente menor, óbvio que isso incomoda todo mundo, torcedor, enfim, e a gente entende a cobrança, mas se fosse para falar algo do Diniz, é um cara trabalhador, um cara que se dedica ao máximo e quer levar o São Paulo para o lugar que tem que estar sempre, que é o caminho das glórias, o caminho dos títulos, enfim, é isso que a gente vai fazer para tentar ajudá-lo, porque é um cara que merece sim ser o treinador do São Paulo, por tudo que ele faz no dia a dia, pela forma que ele trabalha, ele merece sim ser vencedor com essa camisa. Felipe Brizola, TV Globo. Oi, boa tarde. Alô, Pablo, espero que você esteja me escutando bem aí.
A minha pergunta é sobre o Hernanes, né? Com essa possibilidade com a ausência certa do Daniel Alves, o Hernanes passa a ser, obviamente, um dos cotados, especialmente pelo que aconteceu no jogo de quarta-feira, né? Ele foi elogiado pela entrada, pela mudança de dinâmica no meio-campo. Queria perguntar para você, Felipe, coloca o microfone um pouquinho mais perto aí, que eu não estou ouvindo, por favor. Em relação a esse estado anímico do Hernanes, né? Não estou escutando, gente. Está mais motivado, parece um... Alguém pode ajudar aí, nós? Tá. Pablo, Felipe Brizola, da TV Globo, perguntou sobre o Hernanes. Ele, como candidato provável a substituir o Daniel Alves, nesse estado anímico dele, esse novo momento dele, o que você pode falar do Hernanes? Brizola, espero que eu tenha conseguido repassar o que você perguntou. Tá. Felipe, boa tarde. Já me passaram aqui que pode ser o seu fone que esteja com algum problema, mas entendi a pergunta. O Hernanes é um cara que a gente chegou aqui o ano passado junto e a gente se tornou bem próximos. É um cara que eu respeito muito pela história que tem no clube, pela história que tem no futebol. É um jogador que jogou muito tempo na Itália, tem um respeito gigantesco na Itália. Jogou nos maiores times da Itália, é um cara que jogou na seleção brasileira, é um cara que tem história com a camisa do São Paulo, e óbvio que é uma das nossas maiores referências. Quando a gente fala de clube, é a maior referência, mas junto com o Dani, é a maior referência que tem no clube, são os dois, e junto com o Rua Fran também. E o Hernanes é um cara especial, um cara que ajuda todo mundo, está disposto a ajudar todos. E desde o ano passado a gente vê essa luta dele para cada dia, cada treino, melhorar, evoluir, enfim. É um cara que merece todos os créditos. Acredito que a gente brinca, a volta do Hernanes, né, que ele voltou, que ele está empenhado, está se dedicando, está treinando, está evoluindo. É um cara que merece o respeito de todos pela história que tem no clube, pela história que tem no futebol. E óbvio, se for ele que for jogar, a gente vai estar muito feliz, porque a gente sabe da importância que ele tem e que ele representa para o São Paulo. É um cara que decide jogos, que faz gols, que dá assistência, que ajuda a equipe, enfim. E a gente está muito feliz com esse estado de espírito dele, que ele está muito feliz e querendo muito ajudar o São Paulo. Eu acho que esse jogo agora contra a equipe do Atlético Paranaense foi algo assim, que eu até falei para ele depois do jogo: pô, Profeta, estou muito feliz com o seu jogo, muito feliz com essa volta. Ele falou, pô, tem muito para melhorar. Eu falei, não, você tem, mas você é um cara espetacular que com certeza vai nos ajudar muito. Estou muito feliz que você esteja bem, se sentindo bem, e que eu tenho certeza que é o que ele mais quer, ajudar o São Paulo, óbvio, a voltar a vencer. Finalizar, Roberto Tomé, TV Record. Boa tarde, Pablo, tudo bem? É o seguinte, você acha que o time já conseguiu mudar a perspectiva de quem vê o São Paulo do lado de fora, ou seja, aquela desconfiança quanto às possibilidades do time no campeonato? Você acha que o time já mudou isso? O São Paulo já pode ser considerado um dos candidatos aí a brigar, não digo só na parte de cima da tabela, mas brigar pelo título também? Eu acho que, pela história do São Paulo, sempre vai entrar para ser campeão. Acho que nunca o São Paulo, como instituição, pode pensar menos que isso, por toda a história que tem e que não será algo inédito para o clube. Então, sempre tem que quem estiver vestindo essa camisa tem que representar e honrar da melhor maneira possível. Eu tenho muito claro isso na minha mente, porque o São Paulo é uma equipe vencedora. Acredito que as desconfianças, enquanto não voltar a vencer campeonatos, vencer títulos, vai sempre ter essa desconfiança por qualquer que seja o elenco, enfim, comissão técnica. Isso vai sempre ter e sempre vai ter a cobrança. Nós, jogadores, temos que ter essa consciência e saber que nós precisamos, a cada jogo, a cada treino, provar que merecemos jogar, merecemos vestir essa camisa e lutar para voltar a colocar o São Paulo no lugar que tem que estar, que é sempre no topo. Então, não estou chegando aqui falando assim, o São Paulo é candidato ao título, não, mas que a gente vai brigar
muito para ser campeão, vai, porque um time com a camisa tão pesada que tem a do São Paulo sempre tem que entrar em qualquer campeonato que for o campeonato da rua, for qualquer campeonato, vestiu a camisa do São Paulo, você tem que sempre buscar o campeonato e ser campeão. Esse é o objetivo claro que a instituição tem, que nós jogadores temos que ter, porque esse é o objetivo sempre que você coloca a camisa e esse escudo do São Paulo em qualquer competição, é sempre jogar para vencer e ser campeão. Esse é o objetivo sempre. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos. Pablo, que tem 7 gols e 4 assistências, é o atleta do elenco com mais participações diretas a gol na temporada. Obrigado a todos. Boa tarde, bom final de semana. Até o jogo de domingo. Abraço. Valeu, obrigado. Obrigado, Pablo. Valeu. Valeu, gente. Valeu. Valeu, gente. Valeu, gente. Abraço. Valeu, até mais. Valeu.